Antes de mais, uma saudação especial e muito obrigado ao Sr. Professor Jorge Bacelar Gouveia pelo convite, pelo tema, porque é extremamente importante. Todos nós aqui no painel, acho que toda a gente percebe que no mar a complementaridade na ação é fundamental, mas é preciso definir uma estratégia comum. E é um bocadinho esta perspectiva que eu também vou trazer aqui. Vou trazer numa perspectiva de cibersegurança no mar, que é talvez um dos aspectos mais importantes que nós hoje temos, e aliás com um ou dois casos concretos para se ver exatamente qual é a influência daquilo que são as intervenções diretas relativamente aos sistemas atuais. Hoje que se fala já no sistema 5G e naquilo que é o processamento e troca de informação. Não vou falar apenas de direito, nem exclusivamente de direito, vou aproveitar sim o meu repositório que tenho enquanto tempo que passei como oficial de marinha e na parte de comunicações, guerra eletrónica e operações navais. Antes de mais, eu gostava de saudar também toda a mesa, o Sr. Professor António Coelho de Sousa, o Sr. Professor Armando Marques Guedes e o Sr. Dr. Mário Alcaide. Nós já nos conhecemos da mesma casa e, portanto, é sempre um prazer voltar outra vez a estar aqui consigo neste painel. Quando eu estava a ouvir os meus anteriores oradores deste painel, lembrei-me de duas coisas que me parecem extremamente importantes. Primeiro, o professor Vasco falou exatamente num problema que nós temos hoje para aprovar na Assembleia da República, que tem a ver com a segurança armada a bordo de navios. E isto tem muito mais influência do ponto de vista comercial e do ponto de vista de que são os registros de navios em Portugal do que as pessoas às vezes podem pensar. Nós temos alguns navios no chamado registro convencional, temos bastantes navios no chamado registro internacional de navios da Madeira. Esses navios andam no tráfego internacional e, tal como os congêneres países europeus, necessitam urgentemente de serem salvaguardadas esta segurança quando passam em zonas de pirataria. Nós, neste momento, temos esse diploma como uma proposta de lei do Governo para dotar os navios de bandeira nacional de segurança armada a bordo, em águas internacionais e em zonas de ameaça, mas é importantíssimo para reforçar a capacidade que nós temos, hoje em dia, de tornar os nossos registros de bandeira portuguesa competitivos. E não há forma nenhuma de um país atlântico como Portugal não passar também o seu poder marítimo sem ter a sua expressão naval devidamente estruturada e, simultaneamente, ter o apoio de uma marinha mercante que seja capaz, em qualquer altura, também de dar resposta àquilo que são as singularidades, designadamente, do nosso perímetro quase arquipelágico, direi eu, e das necessidades da coesão do território nacional. Portanto, eu aqui reforço um bocadinho a posição do professor Vasco Weinberger, com uma outra perspectiva. É que parece-me a mim que não é pelo facto da legislatura estar a acabar que ainda não iremos a tempo de salvaguardar esse diploma, que era extremamente importante, designadamente para a competitividade dos navios que estão no Registro Internacional de Navios da Madeira. Posto esta questão e esta parte, deixem-me falar-vos daquilo que hoje em dia são as ameaças no mar e que não se vêem. Ameaças de cibersegurança que passam necessariamente por todos os circuitos. E este aspecto é talvez um dos aspectos mais importantes que nós temos que ter relativamente a quem anda no mar. Porque necessariamente a internet é global e necessariamente também todos os vírus, os chamados malwares, podem facilmente ter essa capacidade de intervir diretamente nos próprios sistemas dos navios. E neste momento eu trago-vos aqui 2 ou 3 exemplos, mas em primeiro lugar mostrar-vos o que é o nosso ciberespaço, desde a parte da governança ao capital humano, à parte da execução, à parte digamos, da defesa e dos próprios ataques, à parte da intelligence, portanto, toda a parte da recolha de informação e toda a parte da tecnologia. Portanto, isto é o nosso ecossistema, digamos assim, da cibersegurança e que tem necessariamente impactos a nível da própria navegação. Este é um aspecto fundamental para se perceber que os navios não estão à parte disto. Antigamente, quando os navios iam para o mar, dizia-se, pronto, necessariamente os navios estão no mar, têm mais dificuldade de comunicar com terra e haver outros problemas. Hoje não é assim. Os navios, estamos num espaço global, os navios vão ter as mesmas ligações, os mesmos sistemas e vão ter exatamente os mesmos problemas, com uma grande diferença.
É que as ameaças relativamente aos navios são muitíssimos mais graves do que muitas vezes podem pensar, porque é através, muitas vezes, de comunicações que não são devidamente seguras que necessariamente nós vamos ter determinadas ameaças que perpassam os próprios navios e que atingem os seus sistemas em terra, como vamos ver. Temos um mundo virtual ligado à internet. Aliás, a maior parte das ameaças que eu vos posso dizer relativamente a quebras de segurança vem exatamente pelas ligações à internet que muitas vezes os próprios sistemas a bordo têm, quando antigamente ninguém passava pela cabeça uma situação destas, as primeiras comunicações por satélite eram perfeitamente seguras, mas eram criptografadas, não eram possíveis de haver qualquer tipo de, como eu digo, de mistificação ou spoofing. Hoje em dia não é assim. E, portanto, mesmo as chaves criptográficas mais sofisticadas podem rapidamente ser replicadas e mesmo os sistemas random que hoje em dia se conhecem são facilmente ultrapassáveis e dificilmente se podem precaver contra ações por exemplo, dos chamados vírus, dos chamados malware. A questão importante também para se perceber, os navios são cada vez mais inteligentes. Eu vou andar um bocadinho para trás, mas para vos dizer, por exemplo, que há 30 anos a coisa mais importante que nós tínhamos, por exemplo, a bordo era deixarmos de nos servirmos das tábuas náuticas e começarmos a fazer os cálculos para a navegação através de uma máquina de calcular. Era tão simples quanto isto. Eu estou-me a lembrar ainda de umas HP 65 e 67 e de umas Texas Instruments que havia por aí e que necessariamente tinham módulos especiais de navegação. Era perfeitamente seguro, não havia problema. O problema hoje em dia é que não é um problema de cálculo, é um problema da transmissão e é um problema da comunicação. E, portanto, temos esse problema, que é um problema complicado e com uma questão importante. E já agora permitam-me também fazer este exemplo. É que uma coisa é eu fazer um cálculo necessariamente mais rápido ou mais lento, através das chamadas HOs, das chamadas tábuas de navegação astronómica, ou através de uma máquina de calcular. Outra coisa completamente diferente é ter um sistema perfeitamente integrado e que depende exclusivamente da informação que eu lhe dou e da troca de informação que tem com o exterior. Portanto, não me permite, na maior parte dos casos, ter backups manuais que me permitam substituir essa situação. E, necessariamente, o outro problema, a conexão entre os sistemas dos navios e os sistemas externos. Portanto, limita-me cada vez mais esta situação. Veja-se, por exemplo, a bordo do navio, o que é que nós temos relativamente aos ciberataques? Temos aqui a área toda das comunicações, temos os sistemas de navegação, os sistemas das máquinas. Eu quero dizer que hoje em dia o próprio sistema das máquinas é totalmente automatizado e, portanto, é uma informação que é gerida pelo próprio computador central do navio, na área das máquinas, os sistemas de segurança, os sistemas da carga, o sistema da gestão de passageiros e, finalmente, o sistema de controle de acesso de passageiros. Portanto, para se ver quais são os alvos que, efetivamente, nós temos. E depois, o problema do acesso, o acesso e os dados. Portanto, vejam a quantidade de agentes ou representantes que, efetivamente, nós temos em todos estes sistemas. E agora, permitam-me aquela experiência, o cozinheiro está aqui também presente. É, portanto, para termos esta noção, e ainda bem que o Dr. Mário Alcaide fez esta referência do cozinheiro, porque existem para aqui muitos cozinheiros também e com uma dificuldade enorme em serem detectados. O ataque a estes alvos no navio pode ter consequências gravíssimas na saúde e na segurança das pessoas a bordo, na capacidade do navio operar em segurança, e já vamos ver um exemplo do chamado spoofing do GPS, ou seja, o desvio do próprio navio da sua posição que tem, por forma a ele pensar que está numa posição completamente diferente daquela que tem, e com um ou dois exemplos, na velocidade e na eficiência com que o navio pode operar. Todos os sistemas de máquinas hoje em dia são feitos com uma eficiência tal para gastar o menos combustível possível. Ora, tudo isto, se efetivamente os dados que são tratados forem tratados de forma diferente, o navio necessariamente vai ter um comportamento completamente diferente. Ao nível dos próprios armadores e da tripulação também há um problema complicado. Porquê? Porque podemos, até por causa da quantidade de pessoas a nível dos tripulantes a trabalhar diretamente com estes sistemas, que vai levar uma exposição inadvertida ou acidental de sistemas sensíveis, a perda de resiliência ou de redundância dos sistemas do navio, exatamente porque começam a estar infectados por informações e dados externos, as falhas de entradas nos modos de contingência, situação mais grave ainda, planos de emergência que são automáticos e que efetivamente podem ser, alterados ou mesmo retardados relativamente à situação inicial que se pretende, e finalmente as perdas económicas e as próprias reputações elevadas desta situação. Para terem uma ideia, não só nos navios, mas também nos portos, nós atualmente temos este sistema que vai, de certa maneira, gerir todos os sistemas de segurança por forma a fazer um bloqueio, aquilo que vulgarmente
que vulgarmente se pode chamar uma firewall, relativamente a toda a informação externa, mas eu quero-vos dizer que, quer do ponto de vista comercial, quer do ponto de vista de segurança, nós temos montes de ligações, o que significa que cada vez é mais difícil tratar essa informação devidamente. Eu quero-vos dizer que, para além desta questão da segurança, ainda temos outra, que é a questão da segurança comercial. Ou seja, há dados que, efetivamente, por exemplo, a nível das autoridades portuárias, não podem ser passadas para os stakeholders, porque senão seria uma violação clara das regras comerciais. Portanto, para termos uma ideia. Principais conclusões do relatório da ENISA sobre a cibersegurança marítima. Inexistência de standards e boas práticas, multiplicidade de atores, cada vez mais, governança difusa. Estes atores também, muitos deles, não estão sensibilizados para o problema do perigo relativamente à informação que bebem e aos sistemas que têm que ser operados por eles, a falta de regulamentos específicos e de sensibilidade para a cibersegurança e a falta de abordagem holística, uma vez mais, como o professor Vasco Weinberger referiu há pouco. Esta gestão do risco exige, praticamente, digamos, esta flowchart. Identificar as ameaças, identificar as vulnerabilidades. Eu quero-vos dizer que muitas destas vulnerabilidades vêm de uma utilização descuidada da própria internet e que, necessariamente, nós a bordo vamos necessariamente ter. Portanto, é preciso uma disciplina relativamente à utilização da internet e, sobretudo, a sistemas de criptografia e sistemas de firewall que permitam evitar determinado tipo de informação que possa necessariamente deteriorar os sistemas a bordo, porque necessariamente o próprio tripulante está ligado também à sua rede a bordo. Avaliar o risco da exposição, designadamente dos próprios tripulantes. Desenvolver proteção e medidas de detecção das ameaças que muitas vezes se escondem no meio de tanta informação. Estabelecer planos de contingência, e oxalá que estes planos de contingência estejam adaptados àquilo que seja cada uma das ameaças. E, finalmente, recuperar dos incidentes que efetivamente se podem processar. A nível da União Europeia, nós temos esta diretiva, a Diretiva 1148 de 2016, Ecosystem é aquilo que nós chamamos o Cyber Ecosystem, ou seja, o ciberespaço, a quem é que se aplica, quer com a parte da União Europeia, quer com os sistemas nacionais, e, a nível nacional, nós temos a transposição através da Lei 46 de 2018, que se destina a dar 3 ou 4 pontos que são fundamentais. Primeiro, as medidas destinadas a garantir um nível comum de segurança. Em segundo lugar, é aplicável à administração pública e a todos os operadores cibernéticos, digamos assim em termos gerais. Cria uma estrutura de segurança do ciberespaço, define os requisitos de segurança e de notificação dos incidentes e consagra o regime de fiscalização e sanções, como é normal. Só para se ter uma ideia, no âmbito do transporte marítimo e por vias navegáveis interiores, esta lei vai abranger as companhias de transporte por vias navegáveis, as entidades gestoras dos portos, incluindo as respectivas instalações portuárias, bem como os operadores de serviço de tráfego marítimo, para além dos operadores cibernéticos e, portanto, um conjunto de atores que são regulados por esta lei que corresponde à transposição da diretiva comunitária que vos falei. Um exemplo do que aconteceu em 2017, o principal armador a nível de contentores a nível mundial, que é a Maersk, que é um armador dinamarquês, pura e simplesmente importou um malware e que pura e simplesmente veio fazer com que tivessem que reinstalar cerca de 45 mil PCs e 4 mil servidores exatamente derivados deste ataque do NotPetya, que é um malware. Isto para se perceber, durante mais ou menos uma semana, a Maersk teve todos os seus serviços completamente em baixo e com redundâncias, muitas delas manuais, exatamente por causa deste sistema e por causa desta importação deste vírus. Mas aqui está um outro exemplo, que é aquilo que nós chamamos o GPS spoofing, ou seja, uma interferência no sinal de satélite por forma a fazer crer que o navio não está naquela posição, mas está numa outra. Isto é apenas uma ilustração, mas vamos então ao sistema GPS. O sistema GPS funciona normalmente associado, no mínimo 3, mas normalmente 4 sinais de satélites diferentes, por forma a dar uma posição. Cada um deles tem um sistema criptográfico determinado. Esta informação é passada, portanto, em sistema de frequências altas, de SHF. De toda a maneira, a informação, digamos, e aquilo que se vai fazer no spoofing não é diretamente com o satélite. Tem que ser através de sistemas em terra. Através de quê, designadamente? Vamos andar um bocadinho para trás.
e para perceber que, antes de aparecerem os satélites, nós navegávamos através dos sistemas eletrónicos, de navegação eletrónica, designadamente um dos últimos era o sistema Omega. O sistema Omega tinha os chamados radiofaróis e os chamados Omega diferencial, que corrigia pequenas posições, porque o sistema Omega tinha um determinado erro, e se eu estivesse próximo de um radiofarol, era o próprio radiofarol que me dava essa informação através do chamado Omega diferencial. Nós tínhamos, por exemplo, o radiofarol, por exemplo, de Sagres, em que tinha exatamente essa informação e corrigia-me essa informação para me dar uma posição mais precisa dessa informação. Quando nós importamos o sistema de satélite, é exatamente a mesma coisa. Estes radiofaróis que antigamente serviam para corrigir posições do Omega, agora corrigem posições do GPS. E está-se mesmo a ver o que é que vai acontecer. Como eles tinham exatamente a mesma informação do satélite, é muito simples um radiofarol desses ser transformado claramente num sistema para fazer com que a informação que eu tenho a bordo seja completamente diferente daquela que efetivamente deveria ter em termos de correção da posição do navio. E foi exatamente isso que se passou. Vejam, por exemplo, o que é que se passa. Eu tenho aqui uma situação em que o próprio GPS diferencial me vai dizer que o navio não está aqui, como deveria estar, mas sim aqui, e portanto vai-me dar esta informação. Este sistema é um sistema que está em terra nos próprios radiofaróis e que é relativamente simples alterá-lo por forma a que efetivamente o próprio navio possa ser completamente enganado relativamente à sua posição de navegação. E vejam o que é que se passa. Passa-se exatamente isto. Esta era a posição do navio, aqui a falsa indicação de onde é que o navio está. Vejam o que é isto relativamente a um navio que está a navegar, como nós dizemos, em águas restritas. Complicadíssimo. E vejam ainda uma outra coisa, que é toda a tripulação hoje em dia está treinada para receber sistemas automáticos. Eu já não sei se todos os elementos da tripulação hoje em dia sabem navegar em águas restritas por navegar por radar ou por conhecências em terra. Tenho algumas dúvidas que efetivamente isso passa a não ser nos estagiários. E, portanto, parece-me outra vez aqui mais um problema. O Dr. Mário Alcaide está-se a rir, mas lembra-se que noutros tempos isto não era assim. Bom, aqui para vermos as várias situações de spoofing que foram detectadas da zona do Mar Cáspio e do Mar Negro. Vejam, portanto, todas elas, e aqui também na Síria, todas elas afetaram, por exemplo, aqui 755 navios, 482, todas elas partem de estações em terra que eram originalmente destinadas a corrigir, a dar uma maior precisão do GPS, mas afinal o que elas próprias fazem é exatamente o contrário. Aqui uma posição da localização no Estreito de Kerch, em que efetivamente o navio pensava que estava aqui e era a posição real, mas foi-lhe dada como se a posição do navio estivesse no aeroporto. É para verem mais ou menos esta pequena diferença. Certificar procedimentos, o que é que há a fazer? Certificar procedimentos, estabelecer mecanismos de apoio, trabalhar em rede, melhoria contínua. O que é que nós temos feito, por exemplo, designadamente na parte das autoridades portuárias? Participar num exercício promovido pelo Exército Português, que é o Cyber Perseu, em que tem diretamente ações e incidentes extraordinariamente importantes. Nós estamos cerca de 15 dias a 3 semanas a trabalhar perfeitamente 24 sobre 24 horas com a injeção de determinados incidentes e que nos permite dar uma resposta real relativamente aos planos de contingência. A segunda questão, um curso geral de cibersegurança para as próprias comunidades portuárias, para terem a sensibilidade, aquilo que eu digo, duas coisas, o need to know basis e também a utilização devidamente segura de todos os sistemas. E, finalmente, também uma sensibilização e alerta das autoridades portuárias através da newsletter. As grandes quantidades de informação geridas por qualquer organização são potencial alvo de ciberataques e também a forma como essa informação chega e como é ou não protegida. Os portos, enquanto entidades gestoras dos chamados Port Community Systems, estão sujeitos a todo o tipo de ameaças e são uma interface também entre os navios e uma comunidade em terra que necessariamente também tem acesso a muitos dos sistemas do navio, e é fundamental a aposta na melhoria contínua. Dizendo, e praticamente em conclusão, apenas com estratégias comuns que envolvam todos os stakeholders é possível estar preparado para este tipo de ameaça. Finalmente, a primeira vulnerabilidade aos ciberataques provém da utilização indevida não segura do correio eletrónico. E, como se vê aqui, através do Pocket Guide to Cyber Security for Seafarers, ou seja, para os próprios tripulantes, que necessariamente se aconselha a utilização segura de todos os meios, designadamente a começar na própria utilização dos seus próprios meios. Muito obrigado.